Red Bull copiou a Ferrari. A estrutura traseira do RB18, na verdade, é uma cópia do F1 75. Saiba tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Você só pode estar brincando comigo. Você não conhece o canal de cortes do Hora do Piloto? Cara, você precisa conhecer ele agora. É um canal incrível que tem conteúdos diversos com cortes da live do Hora do Piloto. Vários conteúdos exclusivos da live através desse canal. Conhece ele agora e já se inscreve lá. O link tá aqui embaixo na descrição. Não perde essa oportunidade de saber muito mais sobre Fórmula 1 e de uma forma bem mais rápida e descomplicada. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Red Bull de certa forma surpreendeu em Barcelona por conta da quantidade de inovações que ela trouxe no seu RB18. Inovações essas ligadas à asa dianteira, outras questões ali do extrator do carro, da quilha, enfim, várias situações específicas que por um lado acabou que o Adrian Newey aumentou o peso do carro de um lado e tirou o peso do carro de outro. Mas o que mais surpreendeu e mais assim nos deixou surpresos mesmo com esses novos desenvolvimentos, essas novas atualizações do carro da Red Bull, foi principalmente algumas partes da asa traseira, da parte traseira, melhor dizendo, do RB18, por conta da similaridade que essa parte tem com o carro da equipe italiana, a principal da Red Bull, a Ferrari. Claro que a Ferrari também já copiou o RB18 em algumas situações, principalmente ligadas ali à parte de baixo, do carro, ao assoalho, na intenção de diminuir um pouco mais o porpoising que tanto afeta os carros da Fórmula 1 desse ano. Mas hoje o vídeo é sobre a Red Bull e como ela utilizou de algumas partes da Ferrari, alguns elementos revolucionários para conseguir um desempenho extra, principalmente no GP de Azerbaijão de Fórmula 1. Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria lembrar você de deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então deixa o seu like aqui embaixo e se você ainda não for inscrito, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Já fez isso tudo? Então vamos começar a falar por que a Red Bull copiou a Ferrari e em quais partes do carro isso foi mais visível nesse GP do Baku de Fórmula 1. Para começar o vídeo é importante a gente ressaltar que cópias dentro da Fórmula 1 e na maioria dos esportes automobilísticos são completamente normais. Como eu já falei em outro vídeo aqui, na Fórmula 1 e na maioria das coisas ao redor do mundo, nada se cria, tudo se copia, parecendo ali aquela lei de Lavoisier. E é basicamente isso que acontece. Na maioria das vezes, as melhores tecnologias são cópias de tecnologias parecidas, mas de uma forma um pouco mais interessante, mais desenvolvida. E a Ferrari mesmo acabou fazendo isso no decorrer desse ano. Por exemplo, criou um skate ali embaixo do carro bem parecido com o que a Red Bull utiliza na intenção de não permitir que o carro seja, entre aspas, destruído no asfalto e também diminuindo o porpoising do F1 75. Outras soluções também foram utilizadas. Uma delas foi justamente essa e que deu muito certo também para o F1 75. Claro que o assoalho foi todo modificado, mas de uma forma mais branda, mais rasa. É basicamente isso que aconteceu. Mas dessa vez foi a vez ali de Adrian Newey, um dos principais designers da Fórmula 1, engenheiros aerodinamicistas, o mago da Fórmula 1, acabou dando o golpe contrário na Ferrari. Ele viu algumas especificações do carro que pareceriam ali ser interessantes para aplicar também no RB18. E entendendo isso tudo, criou ali situações, elementos muito parecidos com o do carro da Ferrari, na intenção de ganhar muito em algum tipo de curva, em algum momento dos circuitos aí que vamos ver no decorrer desse ano de 2022. Aparentemente o F1 75 começou a utilizar a partir de Barcelona uma quilha de carbono na parte central do extrator, na parte traseira do carro. Adrian Newey percebeu aquilo e entendeu que seria uma solução interessante e aplicou no RB18 para que pudesse ser testado no túnel de vento. Com isso, fazendo todos os testes de forma adequada, percebeu que poderia ser uma solução vantajosa para o RB18 e aplicou na pista de Baku, tanto no carro de Verstappen
quanto no carro de Sérgio Pérez. Mas além dessas mudanças ali na parte do extrator do carro, a Red Bull também trouxe outras modificações e atualizações para o RB18 ligados à parte traseira. A asa traseira, por exemplo, foi modificada com um perfil de baixa pressão aerodinâmica na intenção óbvia de aumentar a velocidade ao final das retas. Claro que o desenho ali da parte traseira como um todo também foi um pouco modificado na intenção de que ele fosse harmonioso com essas novas peças. Ou seja, de certa forma, a Red Bull desenvolveu sim uma quilha ali realmente bem parecida com a da Ferrari, principalmente no GP de Barcelona de Fórmula 1. Mas outras peças que foram assimiladas pelo RB18 também tiveram que ser harmonizadas para que elas combinadas fossem extremamente velozes realmente dentro da pista ali, principalmente para esse GP do Baku. Sobre o assoalho, o RB18 também foi modificado. Aparentemente a Red Bull colocou ali um braço de metal bem próximo à roda traseira, na intenção de endurecer um pouco mais esse assoalho, que muitas vezes acaba sendo flexível demais. Com isso, muda-se também um pouco mais o fluxo de ar, principalmente nas longas retas, diminuindo ainda mais o porpoising que é tão causado por conta dessa grande flexibilidade dos novos assoalhos da Fórmula 1 de uma forma geral. Todas as equipes sofrem com isso e muitas soluções já foram encontradas. Uma delas é justamente essa possível barra ali de metal para segurar esse assoalho e não permite que ele se dobre com tanta facilidade no meio das retas. Também existe uma haste ali ajustável no carro da Red Bull com uma novidade. Essa haste aparentemente tem a principal função de ajustar a altura do assoalho, na intenção óbvia de diminuir o porpoising dependendo de qual pista o carro estiver inserido. Óbvio, isso aumenta um pouco mais o peso do carro, mas muitas vezes é mais interessante aumentar um pouquinho o peso e ganhar de outro lado do que tentar diminuir o peso a todo custo e acabar perdendo em desempenho, por exemplo. Claro, a Red Bull busca sim diminuir cada vez mais o peso do seu RB18, mas aparentemente ela não negocia com relação a desempenho ou possibilidade de inovações para diminuir o porpoising, por exemplo. E com isso, o próprio site do motorsport.com nos deixa claro que aparentemente, segundo as últimas notícias e imagem que nós temos dos carros da Red Bull, a equipe não está se preocupando tanto assim com o próprio teto orçamentário e, na verdade, me parece que ela deve estourar esse teto a qualquer momento, fazendo novas evoluções, trazendo algumas inovações para cada corrida e, inclusive, o próprio Christian Horner já reclamou disso e já disse que se esse teto orçamentário não tiver um aumento, é bem provável que diversas equipes do grid da Fórmula 1 sofram com sanções ou tenham de ficar fora de alguns GPs no decorrer desse ano de 2022. O próprio ali, um dos engenheiros da equipe McLaren, um dos responsáveis ali, acabou dizendo também que a própria equipe inglesa terá algumas dificuldades com relação a esse teto orçamentário e pode acabar estourando ele de alguma forma. Com isso, nós vemos o Red Bull copiando Ferrari, Ferrari copiando o Red Bull, muito provavelmente para diminuir custos, mas ao mesmo tempo com a possibilidade de estourar esse teto orçamentário a qualquer momento, como o próprio Mattia Binotto também reclamou. Ou seja, será que nós estamos nos aproximando de um vale tudo na Fórmula 1 para esse ano de 2022? Essa é a principal pergunta que o motorsport.com nos deixa ao final do artigo. As fontes, inclusive, estão todas aqui embaixo na descrição para que você possa acessá-las. Mas será mesmo que nós estamos nos aproximando de um vale tudo? A gente percebe que a Red Bull consegue se desenvolver cada vez mais e trazendo evoluções importantes. Nesse GP do Baku de Fórmula 1, por exemplo, ela foi a equipe que menos sofreu, obviamente, com o porpoising. Não dá nem para comparar com Ferrari e Mercedes, por exemplo. Claro, em diversos momentos nós víamos ali Max Verstappen quicando no seu carro e Sérgio Pérez também. O porpoising não foi anulado na equipe Red Bull, mas essas inovações que a equipe trouxe são incríveis e com toda certeza gerarão uma certa vantagem aí do RB18 sobre os outros times da Fórmula 1. E ainda por cima, essas inovações ligadas à quilha, por exemplo, a essa parte traseira do carro, de certa forma copiando a equipe Ferrari, também trará uma certa vantagem. É importante que as equipes fiquem de olho umas nas outras, na intenção de aumentar um pouquinho mais a possibilidade de desenvolvimento, de desempenho dos seus carros
entendendo alguns mecanismos dos carros das suas equipes rivais. Agora, muita gente deve estar se perguntando por que a Red Bull reclamou tanto da Aston Martin ter copiado seus sidepods, sendo que no fim das contas ela também foi lá e copiou um mecanismo da equipe Ferrari. Gente, isso faz ou não faz sentido? Já comenta aqui embaixo se você acha justo, se você acha que a Red Bull fez certo em copiar a Ferrari para aumentar o desempenho do seu carro, ou se você acha que é um pouco de hipocrisia também da equipe ali austríaca ao fazer isso. Além disso, já comenta aqui embaixo também se você acha que esse ano está prestes a virar um vale tudo na Fórmula 1, tendo a possibilidade de estourar o teto orçamentário para todas as equipes e talvez até mesmo acabar com essa questão do teto orçamentário, prejudicando muito equipes menores como Williams, Haas e outras do grid. Já comenta aqui embaixo também a sua opinião sobre isso. Eu acredito sinceramente que, como eu já disse, na Fórmula 1 nada se cria, tudo se copia. Nós já vimos Ferrari copiar elementos da Red Bull, agora vemos Red Bull copiando elementos da Ferrari e a Aston Martin copiando elementos da Red Bull também. Agora, existem situações diferentes para cada caso. A cópia, entre aspas, da Ferrari com relação à Red Bull está muito mais ligada a uma inspiração no carro. Ou seja, ela fez um assoalho muito parecido com o assoalho do RB18. Isso gera uma vantagem? Com certeza gera. O assoalho é parecido? Com certeza é, mas apesar de ter sido inspirado, é um assoalho um pouco diferente. Não é à toa que todos os jornais que trouxeram essa notícia disseram que a Ferrari conseguira trazer ali um elemento mais eficiente do que a Red Bull, sendo uma cópia do RB18. Nesse caso também, dessa notícia aí do motorsport.com, é o mesmo caso. A Red Bull trouxe um elemento inspirado no F175, mas que é um elemento próprio para o RB18, ou seja, é uma inspiração, mas é um pouco diferente. Já no caso da Aston Martin é um pouco diferente. Por que o caso da Aston Martin parece ser um pouquinho diferente desses dois que eu acabei de citar por aqui? Justamente porque existia uma certa possibilidade do elemento ser praticamente igual. E existiam também alguns indícios de que a Aston Martin havia sim espionado a Red Bull de alguma forma. Sabe-se que alguns engenheiros da equipe austríaca migraram ali para a equipe Aston Martin. Óbvio, isso traz sim alguns conhecimentos a mais, talvez, para essa equipe. Com isso, a Red Bull abriu uma investigação na intenção de encontrar se existiu ou não algum tipo de investigação de espionagem, dentro da Fórmula 1. Acabou que a Red Bull não encontrou nenhum tipo de prova, mas nós sabemos que os side pods, aquela parte lateral ali do carro da Aston Martin, realmente veio muito parecido com o da Red Bull. Talvez praticamente igual. Ou seja, faz sentido a Red Bull reclamar? Talvez faça sim. Eu, particularmente, não sou um engenheiro da Fórmula 1, muito menos um funcionário da Red Bull para dizer se foi ou não foi espionagem. Mas é muito diferente você se inspirar em uma peça de um carro e você copiá-la na íntegra, espionando esse carro especificamente. No fim das contas, são situações um pouco parecidas nos dois casos. Mas eu diria que no caso ali de Red Bull e Ferrari, as duas se inspiraram. No caso da Aston Martin, pode ser que ela tenha copiado, tenha espionado ou algo nesse sentido. Aí eu não sei dizer, mas são situações diferentes. Eu trago aqui essas duas situações para que a gente possa analisá-las. E sobre a questão do estouro do teto orçamentário, do vale tudo nesse ano de 2022, eu acho que no fim das contas isso não vai acontecer. Claro que a Red Bull pode acabar ultrapassando o teto orçamentário, mas a transparência da Fórmula 1 com relação a esses gastos das equipes está baixo. Então acredito eu que no fim das contas o teto orçamentário vai ser ultrapassado e por conta da transparência ruim, a Fórmula 1 talvez não saiba realmente que as equipes estejam ultrapassando-o. Além disso, tem a questão também de que se a FIA descobrir que alguma equipe ultrapassou esse teto, ela tem várias punições possíveis, entre elas apenas uma advertência verbal ou algo nesse sentido, que pode chegar até perda de pontos no campeonato. Então me parece que ainda não existe muito uma regra específica para quanto a equipe pode ultrapassar nesse teto orçamentário. Então assim, me parece que no fim das contas não virará um vale tudo,
mas as equipes devem ter uma certa flexibilidade até o fim do ano de 2022. Mas, como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha que deve acontecer no fim das contas. Além disso, se você gostou desse vídeo, também já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva nesse canal. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para todas as notificações, você não perde vídeo novo aqui no Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!